dia! Boa tarde é o caralho, filho da puta! Eita, boa noite, tô sensível. Eu não sei o que falar, mas eu vim aqui pra encher porrada, encher a barriga de mer e viés gostosa. Die, bitch. Take that, you dirty rat. Estamos começando mais um Matando Robôs Gigantes. Vai tomar no cu, fanboy! Eu sou o Beto Estrada e estou aqui com Afonso Charuto Solano. E diretamente de Brasília, Didi Braguinha, pronto, é isso aí. Eita, e do Rio de Janeiro, Rex, lobo, vou comer teu... Peraí, calma aí. Vamos levar pra jantar primeiro. Porque nos quadrinhos, toda vez que eles iam botar uma coisa assim, eles botavam uma letrinha e uma outra em um pontinho de, né? Ah, sim, um hífen. E um hífen, aí nunca vem a palavra inteira, então é sempre um... Então, entrei no espírito. Olha aí, e aí o espírito de Rex, o nerd mais forte do mundo, de volta ao Matando Robô Gigante. Aí, deu uma churriada, né, nessa quarentena aí, Rex, pode falar. Jamais, irmão, a parada foi treinar todo dia, mais de 2 horas. Come on. Você não fica com medo do futuro? Você que é um cara enorme, você que tem esse peitoral inacreditável, onde seu mamilo aponta pro chão. Você não tem medo de envelhecer e virar, sei lá, maluco, um lango-lango? Bonitinho da ilha de Lango-Lango. Eu já usei tanta química nesse corpo, cara, que eu acho que se eu chegar a ficar velho, Deus tá sendo generoso demais comigo, cara. Porque ninguém chega desse tamanho sem dever muito pra vida. Qual é a diferença do Beto e do Rex? O Rex usa venenos intravenosos e o Beto usa venenos de cima da pele. A quantidade de creme que o Beto passa é proporcional à quantidade de coisa que o Rex toma, cara. É verdade, Beto. Por que você não passa daqueles... Tem creme de testosterona. Gel de testosterona tem. Não, eu fico no meu Victoria's Secret aqui, eu tô tranquilo. Uma pergunta, ô Rex, quando você é tão forte assim, tu vai pra praia, por exemplo, tu passa algum creme pra ficar com o peitoral mais brilhoso, tipo mais trincado, alguma coisa assim pra valorizar? Tipo aqueles caras de autorofilismo? Eu passo protetor solar, óbvio, né? Mas existe protetor solar em óleo. Logo, a gente besunta o corpo parecendo a cenoura. Então não emagreceu não, né? Na verdade, eu até perdi peso, sim. Mas eu reduzi mais o BF, né? O body fat do corpo. Isso aqui bem, cara. Eu tava com 105 no começo da pandemia, agora eu tô com 98 e o último exame que eu fiz eu tô com 10%. Então eu tô bem também. Porra, vai tomar no cu, tu só tem 10% de gordura nesse corpo aí? Uhum. Caraca, maluco. Cara, tu é muito causeiro. Eu mostro exame pra vocês, eu mando exame pra vocês. Caraca, o seu desgraçado. Mas na moral, eu objetivamente, conscientemente, eu me recuso a acreditar. É simples, é só você não ter filho, não casar, gastar todo o seu dinheiro com você, em química, que tá tudo resolvido. Você também consegue, irmão. Meu irmão, mas eu tô feliz, entendeu? Porra, o fitness é minha vida, meu irmão. Senhoras e senhores, para fechar uma série aqui que já dura 3 episódios do MRG, meus amigos, estamos finalmente falando de um quadrinho do Lobo. Só recapitulando para você que está ouvindo e por um acaso perdeu. Tudo começou quando fizemos um episódio do podcast sobre o Super-Homem, o Homem do Amanhã. Levamos essa discussão para o YouTube, convidamos o Rex para a gente falar um pouco mais aprofundado aí sobre o Lobo, seus quadrinhos, sua história, as diferenças, né, das abordagens que os roteiristas fazem dele, que você pode ver no YouTube, que é qual o endereço, Afonso? É youtube.com/Matando Robô Gigante. Bem simples. E aí, meus amigos, finalmente escolhemos uma das revistas, que é uma das mais clássicas deste personagem controverso, e aqui, neste dia, falaremos de Lobo Está Morto, este clássico onde o nosso czariano vai do céu ao inferno. Afonso Solano, por favor, traga-nos a sinopse deste quadrinho um tanto quanto ruim. Oi, não. Olha aí, Rex. Olha aí, não. Bom, o título dessa minissérie, ele de 92, né, 1992, ele já entrega o que aconteceu. O Lobo, ele finalmente é morto durante uma de suas missões ali, mercenárias. Ele é morto por um inimigo aparentemente quase tão cuzão, né, e forte, invencível, escroto como ele, e ele se vê em uma
espécie de disputa entre o céu e o inferno sobre quem vai ficar com ele, porque ninguém quer ficar com ele e ao mesmo tempo ele não pode voltar pra Terra, e a gente vai acompanhar essa luta literal do personagem da DC em tentar retornar à vida. Rex! Oi, meu querido. Vamos lá, vamos aí analisar uma das grandes obras desse personagem, uma obra cheia de informação, que diz muita coisa, né, Rex? Que tem personagens bem trabalhados. Stop whining! Cara, é basicamente o plot o Lobo, ele é contratado pra eliminar um cara. Essa parte já foi, né? Você tá repetindo o que o Afonso falou? Que legal, cara! É legal porque tem uma ligação aí com o personagem da DC, que é o Intrigan, que é um demônio. Não é Etrigan o nome desse desgraçado? Etrigan, ou Intrigan, depende como você fala. O Diogo, naquele, a gente falou também de uma animação da DC, que foi o Liga da Justiça Dark, que tem o demônio que cospe fogo lá, que luta com a Mulher Maravilha e tal. É o demônio que fala só rimando, tudo que ele fala precisa rimar. O Etrigan, ele é um demônio que ele fala em rimas, e a história dele envolve um cara chamado Jason Blood, que na história em quadrinhos ele pertencia à Távola Redonda, ele traiu o Rei Arthur, e a Morgana Le Fay seduziu ele, e aí na história acaba que o Merlin amaldiçoa ele a estar preso ao demônio que ela invocava, e aí eles têm essa relação juntas, né? Olha aí, quer dar o CPF dele também pra galera? Eu tô achando maneiro que é isso, a gente não tem o que falar sobre o quadrinho do Lobo. Claro que tem, deixa eu falar então, olha só. Estou chegando lá. Não, Rex, perdeu a tua vez, tu enrolou pra caralho aí, maluco. Porra, maluco, tá falando aí da história da vida, o fantástico. Olha só, eu diria que e o Didi, ele não conseguiu ler a tempo aqui, que ele estava cuidando do pé dele, então a gente usa o Didi... Meteu um atestado médico pra não trabalhar pesado. Não podia ler deitado, né? Não podia, na caminha, não. Mas olha só, Didi, você serve aqui como o ouvinte, a ouvinte que talvez queira, né, ou não conhecer a obra, porque a primeira coisa que eu diria que vai chamar a atenção das pessoas, e isso foi muito icônico na época, são os desenhos do Simon Bisley, né? A pessoa que assiste o MRG no YouTube, volta e meia pode ter visto uma estatuazinha que a gente coloca, uma estátua minha do Batman preto e branco, que ele é todo fortão, hiper definido, com as veias saltadas, exageradaço. E essa estátua é baseada na arte do Simon Bisley, que aqui, pra mim, é o que realmente se destaca em um roteiro que parece que foi escrito por um moleque de 13 anos, batendo muita punheta. Are you threatening me? I am Cornholio. É isso aí. Esse é o roteiro da parada. Mas o desenho, ele é um pouco que reflete essa zoeira. Eu não quero passar que isso é uma coisa ruim, mas esse espírito da zoação total, ele tá no desenho, porque o desenho ele parece que esse moleque de 13 anos, ele começou a desenhar no colégio e ele focou só em desenhar pessoas muito fortes. Tipo, cara, sabe aquele cara que pulou todas as outras etapas? Cenário, veículos. E eu sei que o Simon Bisley, tô zoando, ele sabe desenhar tudo isso que eu falei, mas o foco dele é sempre nas figuras humanas, hipertrofiadas. Sempre anatomia. Exageradas, assim. É muito impressionante a arte do Lobo Está Morto. Na verdade, a arte dele era bem um padrão anos 90 dos quadrinhos, que a galera era exatamente forte, né? Você tinha até a revistinha dos X-Men que o professor Xavier, de cadeira de rodas, fazendo fisioterapia, era um cara sarado. Muito sarado, né? E aí, cara, ele pegou esse conceito e exagerou muito, sabe? Pô, o antebraço do Lobo é quase uma coxa, sabe? Então ele faz essa mutação dos personagens pra ficar bem exagerado. E ele também exagera muito o conceito da masculinidade dos personagens, que a maioria dos heróis, eles sempre são atléticos, fortes e lisos, né? Não, ele faz o Lobo peludo, grande, com veia pra cacete, ele exagera, né, nesse conceito. Tem 3 personagens dos quadrinhos que eu sempre associei, mas eu não sei se eles têm relação necessariamente, que é o Savage Dragon, o Wolverine e o Lobo. Todos os 3, eles têm esse aspecto meio carrancudo, meio brucutuzão, assim, tipo, o ombro meio que pra frente ou abertão, largo pra caraca, só que ele tem aquela penugem, aquele pelo de um cara meio... parece que fala babando, sei lá. Olha, eu diria que eles têm, sim, uma semelhança artística nesse sentido da hipertestosterona. E aí você tá falando, testosterona é isso, é pelo, é musculatura, é hipersexualidade, são personagens... de Savage Dragon não necessariamente. Apesar de ter bastante sexo nas histórias do Savage Dragon. Não, mas olha, eu definiria também, incluiria desses 3 aí, que é a categoria de lutar de calça jeans. Deve ser a categoria ótima. Você chega na gibiteria assim, lutas em calça jeans com peitos peludos.
Mas, Beto, sentimos aqui, né, pela sua ironia ao longo do episódio, a ironia que não seria bem vista aos olhos do Lobo, hein? Fuck you, asshole. Que você não curtiu revisitar essa obra clássica. Cara, eu não curti revisitar o Lobo, na verdade. Quando eu era moleque, eu adorava o Lobo. Cara, eu adorava o Lobo. Eu achava muito foda. Eu falava, puta, caralho, que personagem. Aí, há um tempo atrás, eu fui ler uma... Não foi nem essa revista, foi alguma outra. E eu falei assim, caralho, que bagulho merda, velho. Que bagulho ruim. Eu acho que o Lobo é um fruto do tempo dele, sabe? Mas eu acho que, assim, tem tanta coisa melhor que ia num outro caminho, porque o Lobo, é isso que você falou, Afonso, e é o que eu venho falando desde que a gente tá falando do Lobo. O Lobo, cara, é um personagem adolescente. Olhar a arte é maneiro. Essa arte do você tá falando aí me lembra muito, inclusive, o Frank Miller, essa arte dele, sabe? Tem um pouquinho do... Só que ele, o Simon Bisley é muito melhor do que o Frank Miller. Muito melhor, mas assim, tem uma influência ali no traço e tal, e a gente tá falando de um Simon Bisley de 92 também, né? Ele mesmo evoluiu bastante e tal. O Rex concorda ou discorda, Rex? Eu não sei mais o que dizer em relação ao Beto. This guy's a serious asshole. A quadrinização é muito boa. É uma revista que ela é feita para ter um aspecto extremamente agressivo e violento, então ela é uma revista, é uma história em quadrinhos que ela é extremamente visceral, assim, ela é bem detalhada nos conceitos de violência, né, o que envolve. Muito gráfico, né? Você vê o cérebro, os ossos das pessoas, as tripas saindo. Quando o Lobo toma tiro, ele toma facada, não é aquela coisa da bala rebater, Didi. Ele fica com os buracos todos na cabeça, no olho dele caindo, metade da cara arrancada pra fora, sacou? E aos pouquinhos vai voltando ao normal, mas ele mostra mesmo, né, Rex? É bem gráfico mesmo. Eu gosto da quadrinização da história. Realmente, ela é de 92, ela não é uma revista em quadrinhos que envelheceu bem, ela, concordo com você, pro período que ela foi criada, pra época que os personagens eram criados, tinha esse conceito do absurdo, e o Lobo, ele beira esses dois lados, né? Quando você quer fazer uma história só do Lobo, ela beira o absurdo, e essa história é exatamente isso, como todas as histórias feitas pelo criador dele, que faz ele matando o Papai Noel, que faz ele matando o Coelhinho da Páscoa, que faz ele matando os filhos dele, por aí vai. Quando ele quer entrar nessa loucura do personagem, essa viagem, é exatamente isso. É uma história que não tem base, não é pra te emocionar, pra você ler, achar foda, é pra você ler e rir, é pra você se divertir só. É um humor de 13 anos de idade, cara. Então, mas isso não necessariamente é ruim. É só pra mostrar que ele é um ponto fora da curva, que ele tem dois lobos, entendeu? Você tem o lobo da DC Comics, sério, na Liga da Justiça, que você tem ele ali com o Viltrox, que ele puxa pra uma pegada mais realista mesmo do personagem, pra ele entrar naquele âmbito dos quadrinhos da DC Comics, e você tem essa loucura aí que o cara faz, que o cara vai pro céu e mata todos os deuses dos panteões que tem, entendeu? Arranca os braços da Shiva. Não, mas olha só, Rex, olha só. Você falar, o lobo vai pro céu e mata todos os deuses... Se você falar só isso, você vai falar assim, porra, interessante, porque isso é o que o Kratos faz. E o Kratos nada mais é do que um lobo bem trabalhado. You was crazy, Peppa! Você tem um personagem que soube evoluir com o tempo, um personagem que é bruto, um personagem que é violento, um personagem que matou a própria família. Uma pessoa subjetivamente qualificada. Em certo momento, eu vou até desconsiderar o 4, porque o 4 é a quebra de toda essa construção do personagem. Mas enquanto ele tá ali no jogo 1, 2 e 3, ele tem isso tudo, mas ele tem motivações, ele tem profundidade. Ah, não tem não, desculpa. Não tem. Você mesmo é um crítico, não se esqueça, você fala isso em vários Matando Robô Gigante, que o Kratos só ficava gritando, eu quero minha vingança. Ele era um personagem muito bem dimensional. Kratos, pelo menos, ele, por mais superficial e clichê que seja a motivação dele, ele ainda assim tem uma motivação muito mais interessante e profunda do que a motivação do Lobo, né? Cara? Aí sim. Porra, ele vai lá, ele faz um pacto com o Deus da Guerra, o Deus da Guerra deixa ele louco, ele vai invadir, fazer uma das invasões, ele mata a família dele, quando ele percebe, ele é branco porque as cinzas das pessoas que ele matou na insanidade se juntam ao corpo dele, e ele busca a vingança e vai atrás da vingança e fica cego pela vingança. Pronto, com isso, eu já defini muito mais do que todos os quadrinhos do Lobo juntos, cara. Deixa eu colocar então uma questão a todos vocês aqui, Didi. Opa, bota aí, porra. Hoje a gente tá aqui pra conversar. Porque é o seguinte, eu vejo, não tô falando, Beto, que você fez isso não, tá? Mas talvez exista aí um sinal, uma indicação de algo que eu vejo muitas vezes as pessoas fazerem, que é confundir o que o protagonista de uma história está falando ou fazendo com algo que os criadores e criadoras estejam concordando. Então, eu sempre enxerguei, eu acho inclusive que a missão é essa, eu sempre enxerguei o Lobo
como a antítese de tudo que o heroísmo representa. Ele vende isso. Então, toda hora que ele aparece, mesmo nas histórias que ele é mais realista, que o Rex lembrou, quando ele aparece pros outros heróis, a galera tipo assim, puta que pariu, lá vem aquele cara chato pra caralho, mal educado, fica peidando na sala, arrota, trata mal as mulheres, trata mal os homens, caga a missão. Então, assim, o Lobo, eu concordo que ele tem esse apelo justamente por isso que eu dei o exemplo no começo, o espírito do menino, especificamente o menino de 13 anos ali, batendo punheta, como eu falei, porque isso é um olhar crítico, brother. Ninguém quer ser o Lobo. Essa história, o Lobo é um dos caras mais cuzões que eu já vi em qualquer outra história em quadrinhos. Tem na Segunda Guerra Mundial, tem uma criança tentando tirar a mãe debaixo dos escombros, e ele fala, meu irmão, quanto que tu me paga pra tirar tua mãe aqui morta dos escombros? Então, assim, eu não tô lendo. Claro, um melecão de 13 anos, quando lê, tipo assim, mano, o Lobo é muito foda, mano. Mas quando você tem 13 anos de idade, você é um idiota. Todo mundo aqui era, com raríssimas exceções. Mas então, assim, eu acho que ele é um pouco desse... Ele é um eterno adolescente, e isso não é bom. E a revista sabe disso. Mas, ô Afonso, aí também, eu acho, aí eu devolvendo, eu também vejo uma defesa em cima do personagem, que, por exemplo, essa sua visão, ela é boa, mas na minha opinião, ela não é a proposta do Lobo. A proposta do Lobo, pra mim, ela não é criticar isso, ela é vamos ser polêmicos. Vamos ser polêmico para ser polêmico. Então vamos pegar tudo aquilo que é sagrado aos olhos de alguma pessoa e vamos destruir isso, porque é legal, cara, é super divertido. Mas você não acha que o adolescente, ele... acho que não é nem questão de achar, que todo mundo sabe disso, né? A gente consegue medir. O adolescente, ele é transgressor. Sim! Por definição. Ele tem essa necessidade de transgredir, de desafiar a família, os conceitos, né, as estruturas, porque é um processo de amadurecimento. Então, eu acho que o Lobo, ele é um pouco isso. O Beto tá um pouco certo nesse ponto, porque, por exemplo, se você ler a revistinha do Lobo, o Lobo Está Morto, eles mesmos zoam o conceito dos editores. Eles falam, pô, será que essa piada vai ser aceita? Será que... Não, relaxa, porque nenhum editor vai ver essa revista. Ou seja, é um jeito de abordar temas que, assim, se você para pra ler a revistinha do Lobo Está Morto, de 92, ele faz piada com a Segunda Guerra Mundial, ele faz piada com o céu, com o inferno, com outras religiões. Isso é um tipo de temática que muito dificilmente é abordado nos quadrinhos. Quando você lê sobre o Batman e tem um culto, os caras criam um culto, criam uma divindade, criam uma coisa inexistente para você poder tratar de certos temas naquela história. Ele nunca vai poder usar, sei lá, a Igreja Católica. Então ele usa o quê? Ele pega o Jason Blood e transforma ele no quê? Rei Arthur. Tem um demônio ali. Um demônio é uma criatura invocada. Aí é um demônio específico, de um culto específico, em entidades específicas. Eles criam todo um universo em volta para você poder escrever sobre coisas que, se alguém for ler, vai falar assim, beleza, ele não usou Deus, não usou diabo, tá liberado, pode seguir em frente. Nesse ponto o Beto tá certo. Ela foi feita, eu acho que pra chocar. Eu me surpreendi que Jesus Cristo não apareceu pra cair na porrada com ele. Eu falei, caralho, eu não lembrava, né? Fazia muitos anos que eu não lia, claro. Eu falei, meu irmão, Jesus tinha que ser pra mim o apogeu da parada. Jesus chegava e Jesus era forte pra caralho, meu irmão. E rolava uma porradaria que ele finalmente perdia pra alguém, pra dar uma zoada, assim. Mas eu acho que nem aí eles quiseram ir, hein? Será que eles ficaram meio cagados? Eu acho que eles arregaram. Cara, porque existem tetos até onde você vai, até onde você se torna polêmico num nível de censura, entendeu? Cara, eu vou dar minha nota aqui rapidinho. Eu acho que essa revista, ela representa aquela máxima de que você ser um rebelde até 22 anos de idade é muito maneiro, descolado, você vai abalar. Depois dos 22 anos de idade, você é só um perdedor. Então eu acho que essa revista representa isso, sabe? Ela representa que, cara, existe uma idade pra você ter ideias, pra você ser transgressor, e faz parte da vida, e eu concordo com o que o Afonso falou. Na adolescência todos fomos idiotas, né? E continuamos sendo, a gente só vai melhorando porque vai aprendendo ao longo do tempo. E eu acho que a revista representa um momento, uma idade e uma época. E ela tem que ficar ali, ela tem que ser esquecida. E eu acho que o personagem Lobo, e não tô fazendo um discursinho aqui de estamos num momento em que a sociedade está buscando melhores, e não, é só um personagem que realmente... Vamos cancelar o Lobo, Beto, vamos cancelar. Hashtag cancela Lobo, é Caralho, isso? muito bom. Eu acho que o Lobo tem que ser cancelado, mas eu acho que é o seguinte, ele já não representa mais a profundidade que personagens de quadrinhos hoje pedem, até os mais rasos, até
os mais infantis, você vê uma evolução. Ele nunca representou, na real. Não, ele durante um tempo ele foi um personagem que ele tinha uma relevância, ele vendia bem. Não, mas ele nunca representou nada. Ele nunca representou, esse aqui é o símbolo da geração Coca-Cola. Não, nunca representou, nunca foi símbolo de porra nenhuma. É um outsider, né? É isso que eu falei, Beto. Ele sempre foi o merdão. É um merdão no sentido de que ninguém quer ser o lobo. Claro, o adolescente, maneiro, mas o adolescente ele vai querer ser o lobo durante uma semana. No final da segunda, ele está com ressaca, tá com doença venérea, entendeu? Vê que o lobo só pode ser o lobo, e eu acho que é parte dessa graça aqui, apesar de todas as críticas eu concordar com o Beto também, mas eu acho que consigo extrair essa coisa bacana de que o lobo, ele só sobrevive porque ele é imortal. Literalmente, nessa história aqui, né? Ele não tem como você sobreviver usando essa quantidade de droga, comendo essa quantidade de pessoa, atacando o número, ofendendo todo mundo. Chega uma hora que o preço chega. Então é meio que o símbolo da eterna adolescência transforma você num merda. Antes do Rex me interromper, eu só quero dar um robô gigante pra essa revista aí. Eita! Porque a arte da revista é realmente maravilhosa. Me lembra muito fanzine, me lembra muito uma coisa que aqui no Brasil a gente teve durante muito tempo na revista Chiclete com Banana, com Laerte, que tinha esses nossos ilustradores maravilhosos. E eu acho que a arte é realmente, diferenciada. É muito foda olhar aquilo, pena que a história é tão merda. Muito bem! De 0 a 5 robôs gigantes, quantos robôs você dá para essa revista do Lobo? E eu queria, antes de você falar, trazer uma informação curiosa e zoada ao mesmo tempo, porque o Stan Lee foi entrevistado e uma vez, e numa dessas entrevistas que ele deu, foi perguntado pra ele qual o personagem que ele mais gostava na DC. E ele, pra zoar a DC, ele disse que o personagem que ele achava mais legal da DC era o Lobo. Comente, por favor. Eu acho que é um trollador. É um trollador esse Stan, e eu acho que ele tem razão na trollagem, porque apesar de eu ter puxado essa questão aí filosófica, né, até psicológica, sobre o lobo ser um reflexo da nossa própria adolescência e tal, eu concordo com o Beto que essa história é uma merda, Beto. É uma merda mesmo. É uma merda. É ruim. Assim, a história é uma merda. É como se esse moleque de 13 anos que eu tô aqui bolando esse personagem o tempo todo com vocês, ele tivesse um poder de desenho incrível, focado só nas figuras humanas hiperfortes, mas a ideia dele de um roteiro é essa, né? Inclusive, assim, o que o Beasley acerta nas figuras humanas, ele erra muito na noção espacial. Você não sabe pra onde que o cara tá indo, se ele foi por um corredor, como é que funciona o céu, tem uma torre, tem um espaço, ele bota às vezes um monte de placa, assim, tipo, ali fica tal lugar, aqui fica tal outro, você não sabe pra onde a briga tá indo, é uma merda. Nesse sentido de storytelling, na minha visão, é muito ruim. Ele me ganha, primeiro, claro, pela nostalgia de uma revista que eu li quando eu tinha ali eu era adolescente ou pré-adolescente ali, então realmente, apesar de eu não ter sido um adolescente que curtia esse tipo de autodestruição, tinha coisa ali que a gente gosta, a coisa da transgressão que a gente falou, né? Olha, o lobo é foda, mano! Ele dá um soco na cara do anjo, mano! Ele não tá nem aí, mano! Ele matou o Papai Noel, mano! Porque às vezes você tá puto com teu pai, né? E você tá puto com a tua mãe, com a sua professora, e você queria ser o lobo, né? Você queria mandar o dedo do meio pro diretor da escola e falar: meu irmão, vai tomar no cu que eu vou jogar ping-pong, meu! Aí duas palavras que eu nunca ouvi na mesma frase, cara. Tomar no cu e ping-pong. É porque é uma revolta inocente, né? É essa coisa inocente que você não enxerga que aquela pessoa, no melhor dos casos, tá querendo o seu bem. E o lobo, acho que ele reflete essa parada. Eu não acho que ele é modelo pra ninguém. Eu não acho que ninguém que esteja bem da cabeça lê uma história do lobo, assim, tirando essa zoeira que eu falei do moleque, né, e aplica pra vida real essa vida de autodestruição do cara. Então, assim, acho que vale, se você nunca leu aí, eu acho que vale você conhecer, principalmente pela arte do Beasley, e até pra fazer uma viagem no tempo ali do que a galera tava zoando nesse personagem que, concordo com o Beto, é pouco bem aproveitado na DC, um caso ou outro que o Rex vai saber muito bem ilustrar aí quando a gente puxar isso ocasionalmente, e incluindo aquela revista, Rex, aquela minissérie que eu falei que saiu aqui no Brasil também, Unbound, né, Sem Limites, acho que era isso, Lobo Sem Limites. Puta, essa revista era boa justamente porque eu falei no vídeo, porque não era esse lobo surreal, esse lobo que, cara, ele dá porrada em todo mundo, nada segura a porra do lobo, entendeu? Não tem um parâmetro de poder do cara. Nessa Sem Limites, e onde ele é inserido ali, que é o universo que o Rex falou, onde o lobo é tratado como
beleza, esse cara precisa funcionar com a Mulher Maravilha, com o Super-Homem, com o Batman e tal. Ali, nessa revista Sem Limites, ele, era um mercenário, ele tinha as missões, ele se fudia, ele podia não conseguir as coisas. Aqui ele consegue tudo. Então, acho que vale como essa viagem aí. Eu dou 3 robôs gigantes para Lobo está muerto. Finalmente ele, o cara mais parecido com o Lobo, o cosplay, um dos cosplays mais parecidos com o Lobo. Tá na vitrine aí, ó, tá na vitrine. Rex, de 0 a 5 robôs gigantes, quantos robôs você traz pra essa obra maravilhosa de Lobo? Então, eu gosto muito dessa história, eu acho que ela só tem um defeito, eu acho que ele prolonga demais em certos aspectos nesse quadrinho, então dava pra ter diminuído bastante. Podia ter uma página só, né, Rex? Uma página só. Ia ser bom, né? Eu dou 4 robôs pra essa revista. Pela época, pela violência gratuita, pela loucura da revista. É uma revista que não é pra ser levada a sério em nada, entendeu? Se você hoje é fã do Deadpool, cara, saiba que muito antes de existir um Deadpool, existia Lobo. E tem que ler pra você ter uma ideia do que a gente tá falando melhor. Mas assim, o único defeito dela é que ela prolonga demais em alguns aspectos pelo absurdo. Então acho que dava pra você ter feito uma coisa mais concentrada e não tão longa. Agora, tudo na história, assim, a quadrinização é muito boa, as imagens do personagem em si, né, as figuras anatômicas são muito boas. Concordo com o Solon nesse aspecto que também falta um pouco de cenário, assim. Ele não foca nisso. O foco dele é tanto no Lobo, que ele meio que só desenha muito bem o Lobo e meio que já acaba ignorando um pouco o resto. Tem umas coisas que escrotas. Tem uns objetos assim, sei lá, umas armas que, cara, é tipo um quadrado com um cilindrinho na ponta pra dizer que é uma arma. Assim, eu falei, caralho, que merda isso aqui, hein? Isso aqui tá... merecia uns 10 minutinhos nessa arminha aqui, cara, tal. E você nota que, assim, a revista, ela começa com um estilo de desenho muito bom e ao longo da série vai diminuindo um pouco a qualidade. Parece que, assim, tava faltando prazo pra entregar. Se você repara as ilustrações de começo do Lobo, elas são muito melhores e muito mais desenhadas e depois elas vão dando uma qualidade onde ele só foca só no Lobo ou quando aparecem outras figuras tão fortes quanto, que aparece lá, tipo, uns caçadores os inquisidores lá na história aparecem. Fora isso, ele não foca muito no resto. Mas, assim, eu gosto do jeito que é desenhado, eu gosto da história, apesar dela não funcionar para hoje em dia. Recomendo, sim, Lobo Unbound. Esse, sim, é uma série do Lobo que é mais focado no universo do Lobo como caçador de recompensas, que lançou aqui no Brasil como Lobo Sem Limites. Se você quiser ler a versão americana, Lobo Unbound. Mas eu dou 4 lobos matador de robôs gigantes. Isso aí, charuteiros.